Bom dia, igreja. Vamos então dar início à nossa aula. Estamos chegando então na nossa última aula referente à interpretação bíblica, referente ao estudo literário das Escrituras. A gente fez um longo percurso até chegarmos no livro que nós iremos trabalhar. E eu gostaria de perguntar aos irmãos, quem puder me responder, quem se lembra, o que nós tratamos nesses últimos 2 anos, no qual nós falamos sobre interpretação bíblica, no qual nós falamos sobre os gêneros literários da Bíblia. O que já discutimos ao longo desse tempo? Algum irmão sabe me dizer? Podem participar, gente. Essa aula tem que ser dinâmica para dar uma aquecida. A gente fez um panorama, certo? A gente falou dos gêneros literários. Antes disso, a primeira e a segunda aula, em 2022, que eu me lembro, a gente falou de princípios de interpretação bíblica. Como interpretar o texto bíblico, que devemos nos atentar aos abismos que nos separam do texto bíblico. O abismo cultural, o abismo linguístico, o abismo histórico, etc. Então, vários abismos, nós devemos nos atentar a eles, e para que a gente possa superar esses abismos, nós então devemos seguir alguns princípios. O primeiro dele é considerar os contextos. Considerar com o contexto histórico, considerar o contexto gramatical, para que a gente possa saber interpretar o texto. Mas não apenas isso. Lembra que eu fiquei enfatizando muito nas primeiras aulas que, para que a gente possa entender um texto, isso se aplica a qualquer tipo de texto. Nós devemos fazer o quê? Perguntas, não é verdade? Quem, quando, onde, o quê? Perguntar ao texto para que assim a gente possa saber interpretar. Então, quando a gente fala sobre princípios hermenêuticos, é justamente o método, a forma como nós vamos lidar com este texto. Ok? A gente falou isso nas nossas 2 primeiras aulas. Depois disso, a gente se atentou mais ao estudo literário das Escrituras. A gente fez passou brevemente por cada tipo de literatura das Escrituras. Falamos um pouco dos textos narrativos, o que é um texto narrativo, como nós devemos, então, interpretar um texto narrativo. Lembra que a gente falou que um texto narrativo ele tem personagem que se movimenta dentro de um espaço, dentro de um tempo. Personagem, ambiente, que é o cenário, o espaço, o tempo. Então, o texto narrativo ele vai se configurar dentro desses elementos. Agora, a gente falou também da poesia hebraica, como classificamos a poesia hebraica, ou quais são os recursos que encontramos na poesia hebraica. A gente falou das figuras de linguagem, falou o que é símile, o que é metáfora, e como é que a poesia hebraica se estrutura na sua forma. A gente falou dos paralelismos, lembram que a gente falou disso? E depois a gente falou dos textos proféticos, o que é profecia no Antigo Testamento, e que profecia não tem nada a ver com a profetada dos dias de hoje. Profecia fazia parte de predições e que tem uma ligação com exortações, com a mensagem de Deus utilizando dos seus servos, e não necessariamente adivinhação ou predições do futuro, mas exortações, a mensagem de Deus para o seu povo, para exortar e chamar o seu povo ao arrependimento. E o profetismo não era algo restrito a Israel, mas no contexto do Antigo Oriente Próximo, os profetas eles estavam numa mesma categoria daqueles dos mestres ou intelectuais e coisa do tipo, e até mesmo dos médicos e coisa do tipo. Então, a gente vai ver que profetas, eles vão se assemelhar muito, dentro das outras nações pagãs, com os adivinhos, com os mágicos. Então, o profetismo no Antigo Oriente está muito relacionado a mais uma classe. Além disso, depois que a gente falou dos profetas, nós falamos também, entramos no Novo Testamento e falamos dos evangelhos. Que os evangelhos, eles são um tipo de literatura que se originou no 1º século.
Lembra que a gente falou disso? E que é uma literatura ímpar, incomum, que há uma literatura muito específica, que nós devemos também abordar os evangelhos de uma certa maneira. Tanto que nós resumimos o conceito de evangelhos como a memória dos apóstolos, no qual os evangelistas, os que escrevem os evangelhos, eles vão ser aqueles que vão utilizar de vários tipos literários para compor o evangelho. No evangelho a gente tem narrativa, a gente vai encontrar partes que são em poesia, a gente vai encontrar genealogias, a gente vai encontrar um tipo específico de texto, que é as parábolas, que também é um tipo literário que deve ser interpretado da maneira correta. Então, por isso que os evangelhos são bem diferenciados, porque é um gênero literário que abarca vários outros gêneros dentro dele para a sua composição. E nós falamos do evangelho e falamos das epístolas, as cartas dos apóstolos, que também é um gênero literário específico daquele período da antiguidade, e que também deve ser interpretado de uma certa maneira. A gente viu que as cartas, principalmente as cartas de Paulo, elas seguem uma certa estrutura. Tem a introdução, a saudação, remetente, a gente vê o corpo da carta, o fechamento da carta, e todas as cartas de Paulo, principalmente, vão seguir sempre a mesma estrutura. No corpo da carta, a gente tem a primeira parte, que é a parte doutrinária, e a segunda parte, que é a parte ética, a aplicação de tudo aquilo que Paulo já ensinou. Toda a parte doutrinária, ele vai agora aplicar e exortar a igreja a viver aquilo que foi exortado anteriormente. Então, isso a gente falou em todo esse período que temos trabalhado com o estudo literário. Estamos chegando, então, no último estudo, que é sobre Apocalipse. O livro que todo mundo gosta de citar, todo mundo gosta de interpretar, é um livro que já faz até parte da cultura popular, né, da cultura pop. Se a gente assiste filmes que abordam o Apocalipse, como é que esses filmes são? É filmes sobre o fim do mundo, não é verdade? Filmes com catástrofes, né? Geralmente, o Apocalipse está muito associado ao fim do mundo, não é verdade? Eu tinha um filme que muito famoso antigamente, né? Hoje já está antigo, mas eu me lembro que a gente assistiu o primeiro deles, que é uma série de filmes, que é Deixados para Trás, que é baseado em um livro do Tim LaHaye. E nesse filme livro, a história sobre a sociedade que vive pós o arrebatamento. Aqueles que ficaram os deixados para trás, então, a história vai ser contada sobre eles. O que aconteceu? E é interessante que isso é uma interpretação do Apocalipse, uma certa linha interpretativa do Apocalipse, que é o que nós chamamos de dispensacionalismo, etc. Mas percebe que Apocalipse sempre associam a isso, a fim do mundo? Não é verdade? Sempre fim do mundo, tanto que Apocalipse virou sinônimo de fim do mundo. Está acontecendo um Apocalipse, não é verdade? Só que a gente vai ver hoje que não é bem assim. Apocalipse não associamos exatamente com o fim do mundo. Teve um caso não tão recente, que foi, eu não me lembro o nome da moça, não me lembro, porque eu não acompanho mais, mas ela tinha, no período do carnaval, a moça tinha subido lá no auditório e falado que estava chegando o Apocalipse e todo mundo tinha que se arrepender e coisa do tipo, no show da Ivete, alguma coisa assim. A Ivete falou que ia macetar o Apocalipse. Lembram? Associar o Apocalipse ao próprio fim do mundo. Quando a gente fala, estamos vivendo o Apocalipse, estamos vivendo o fim do mundo. Mas não é isso que é o Apocalipse. É lógico que o Apocalipse vai tratar sobre o fim da história, o desfecho da história, mas ele não é apenas isso. E é o que nós vamos tratar hoje, sobre este gênero literário, que é muito difícil de interpretar, por ser muito simbólico, mas que, se nós enxergarmos ele da maneira correta, não apenas vamos conseguir identificar, aprender mais com ele, mas também seremos edificados. Que esse é o ponto importante do livro de Apocalipse. A primeira coisa, então, que a gente aprende, os irmãos veem do slide, é que o Apocalipse,
ele faz parte ele vem de um tipo de literatura que também se desenvolveu no período que nós vamos chamar de período interbíblico. Lembra o que é o período interbíblico? O período que não é retratado nas Escrituras, o período entre o Antigo e o Novo Testamento, aquele vácuo de 400 anos. Este é o período que nós chamamos de período interbíblico. É neste período que a gente vai ver um desenvolvimento peculiar, um desenvolvimento de um tipo de literatura que vai se desenvolver justamente em decorrência do contexto sociopolítico do povo de Israel. O que está acontecendo neste período? Os irmãos se lembram? Algum irmão que gosta mais de história? Lembra o que está acontecendo no período depois de Malaquias? O que acontece com o povo de Israel? Eles voltam do cativeiro babilônio, não é verdade? Eles se estabelecem naquela região onde era, na região de Jerusalém, reconstrói os muros, reconstrói o templo e passam a habitar de volta em Israel, em Jerusalém. Só que não volta todo mundo. Uma parte fica espalhada pelas regiões do Antigo Império Babilônico. E o que a gente vai ver a partir daqui é que aquela glória de Israel, ela vai se perder. Não existe mais a glória de Israel, de um reino forte, poderoso, no qual Deus estava demonstrando que era o seu povo. A gente vê agora um povo que agora vai ser constantemente sendo subjugado por outros povos. Vai ser subjugado pelos gregos, depois vai ser subjugado pelos romanos. E nesse contexto de serem subjugados pelos romanos e anteriormente pelos gregos, a gente começa a ver aqueles focos de resistência. Que lembra que a gente falou dos macabeus? Os macabeus foram muito importantes porque eles foram a resistência daquele período, que lutaram contra o domínio grego, lutaram e estabeleceram um governo independente, que é o período macabeu. E é a partir daqui que a gente vê o desenvolvimento do messianismo. Não que o messianismo a gente não vai ver encontrar nos profetas. Os profetas vão falar sobre Cristo, a gente vai ver a figura do Messias nos profetas. Mas o messianismo, essa expectativa cada vez mais ardente de um libertador político, vai ganhar mais força neste período, justamente porque é um período no qual eles estão subjugados. E é neste período que a gente vê o desenvolvimento dessa literatura. A literatura apocalíptica é um gênero que surge neste período de 200 antes de Cristo a 200 depois de Cristo. É neste período que vai se desenvolver, a gente chama de apocalíptica judaica, que é o que se desenvolve no período interbíblico, e a apocalíptica cristã, que vai surgir no período pós-igreja apostólica. E este tipo de literatura é uma literatura que está muito associada com o contexto de um povo subjugado que vê a história agora de uma maneira pessimista. A glória de Israel se foi. O Deus, ele julgou o seu povo, e agora aquele povo que antes era um povo poderoso se vê agora subjugado. Então, se desenvolve essa literatura com o fim de trazer esperança e conforto a esse povo, mostrando que no futuro Deus vai julgar aquelas nações, que no futuro haverá agora uma libertação daquele povo, que Deus ele vai conduzir para o desfecho da história. O que diferencia a literatura apocalíptica de um texto profético é justamente porque há essa perspectiva de que a história ela caminha para um fim, mas a história é vista de maneira pessimista. Os grandes reinos, os grandes reinos, eles subjugam os povos, os santos, eles vão ser subjugados e vão sofrer, e até culminar no dia que Deus colocar um ponto final na história. E a história vai chegar num fim de maneira abrupta, num clímax assim. Clímax não, perdão, mas de uma maneira repentina, na verdade. Isso a gente vê muito característico da literatura apocalíptica. E quais são os livros mais conhecidos deste período, que não estão no cânon porque eles não são inspirados, não são sagrados, mas fazem parte desse gênero literário? Apocalipse de Adão, Apocalipse de Abraão,
Apocalipse de Enoque, ou primeira Enoque, Assunção de Moisés, Apocalipse de Esdras, de Baruque, Apocalipse de Paulo, Apocalipse de Pedro. A gente vai ver vários apocalipses, livros mesmo, apocalipses que vão se desenvolver no período interbíblico e no período da igreja primitiva. E eles vão ter uns elementos que vão ser comuns, porque todos eles fazem parte deste mesmo gênero literário. E o Apocalipse de João, que é o nosso estudo de hoje, ele também vai ter características que são semelhantes a este tipo de literatura. Então é muito importante a gente frisar isso. Apocalipse, antes de tudo, é um gênero literário. É um gênero literário altamente simbólico, ok? Ele é um livro também profético, mas que se diferencia da literatura profética do Antigo Testamento por causa que ele vai dar muito mais ênfase na questão do fim da história, ok? E, além disso, quais são os livros que no Antigo Testamento que nós também podemos chamar mais ou menos de apocalíptico, porque ele também vai ter elementos que vão ser mais presentes nessa literatura que vai se desenvolver posteriormente. E esses livros canônicos são os livros que realmente vão influenciar, depois do desenvolvimento dessa literatura, os judeus que desenvolverem esse tipo de literatura vão olhar para aqueles livros canônicos e vão se espelhar neles. Ezequiel, Zacarias e Daniel. Se vocês pegarem esses livros e lerem os outros livros, a gente vai perceber que é em Zacarias, em Daniel e em Ezequiel que a gente vai ver uma ênfase muito à questão do trono de Deus entronizado em seu trono. A gente vai ver a imagem dos querubins, a gente vai ver a presença de anjos, a gente vai ver visões e símbolos muito mais, símbolos e imagens muito mais constantes do que os outros livros. Não é verdade? Não que todos os livros proféticos não tenham símbolos e visões e imagens, só que a gente vai ver de maneira um pouco mais predominante nesses livros. E a literatura apocalíptica ela vai ser majoritariamente composta por visões, imagens, símbolos. É um tipo de texto que trabalha muito com a nossa capacidade de visualizar, de imaginar. E Ezequiel, Zacarias e Daniel são livros que podemos considerar como livros que possuem elementos apocalípticos. Quais são, então, as características do texto? Eu peço que os irmãos abram em Apocalipse. Vamos deixar o livro de Apocalipse aberto. Depois. Porque o que acontece? Sim, 200... Quando a gente pega a linha histórica, tem antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo, como nós contamos? Do ano 0, que é o período de Cristo, vamos dizer assim, ano 0, e vai 100, 200, 300 para trás, não é verdade? 200 anos antes de Cristo é 200 anos no período da Antiguidade. Temos Cristo. Temos 100, 200, 300, 400. 200 anos depois de Cristo é 200 anos depois da Igreja Apostólica. Então, a literatura apocalíptica começou antes de Cristo. João, ele vai se utilizar dessa literatura que já era comum, que já era conhecida pelo povo judaico, para escrever o Apocalipse. Agora, o termo Apocalipse, ele é um termo, vamos dizer, a gente, nesse caso aqui, a erudição vai ser até anacrônica, porque ela vai classificar esse tipo de literatura do período interbíblico como literatura apocalíptica depois de João. Os eruditos do século XIX, ao estudar o livro de João, eles vão ver que o livro de João é muito parecido com Apocalipse. Tem na Bíblia. Apocalipse tem na Bíblia. Apocalipse está lá, é a primeira palavra que a gente encontra quando a gente abre o livro. Isso. Aqui, no verso 1, a gente vê revelação de Jesus Cristo,
que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Revelação é Apocalipse em grego. Então, o texto grego Apocalipse é a revelação em português. Sim, eles não são, essa literatura apocalíptica não é inspirada. Outras histórias que isso, e que João vai se apropriar desse estilo literário para compor o seu Apocalipse. Ou seja, não é que ele vai copiar, é a mesma coisa que a gente pegar a poesia hebraica. A poesia hebraica foi escrita num longo espaço de tempo. E uma foi influenciando a outra. Não significa que houve repetição de termos, coisas do tipo. Ele só se apropriou do estilo. E o termo Apocalipse, que significa revelação, Apocalipsis, e que é essa palavra revelação de Jesus Cristo, Apocalipse de Jesus Cristo, é esta palavra que vai dar nome a esse tipo de literatura. Porque vai ser quando, no século XIX, a erudição começar a estudar o Apocalipse, começar a estudar esses livros que vão ser achados, e principalmente achados depois de Qumran, os manuscritos de Qumran vão encontrar muito desse tipo de literatura, que eles vão classificar como literatura apocalíptica, porque tem muita semelhança com o Apocalipse de João. Então, é o Apocalipse de João que vai dar nome a essa literatura por causa da erudição do século XIX. Mas o que é importante, então, a gente aprender, e é importante a gente enfatizar isso, porque como essa literatura ela se desenvolve antes do Apocalipse, quando a gente entende como é que é essa literatura, a gente entende como é que é também o Apocalipse, porque vai ser o mesmo estilo literário. E o que é que nós encontramos, então? Quais são as características deste livro? A primeira coisa é que o escritor escolhe um homem importante do passado e faz dele um herói do livro. Isso é uma coisa interessante, que é o que vai ser comum em todos os textos apocalípticos e que a gente não vai encontrar em João. Primeiro, Enoque é um livro apocalíptico. E quem foi Enoque? Os irmãos se lembram? Lá em Gênesis, não é verdade? Antes do próprio Noé, não é verdade? Aí que está. Geralmente os textos apocalípticos deste período, os escritores, eles vão pegar alguém lá do passado distante da história de Israel e vai tornar eles a personagem central no Apocalipse. No caso de 1 Enoque não foi ele que escreveu, mas o escritor, ele escolheu Enoque para fazer uma revisão da história, dentro de um prisma da apocalíptico, dentro de um prisma de que agora a história está sendo conduzida no seu desfecho. Então, a figura central vai ser Enoque. E isso, como vocês viram no primeiro slide, vai acontecer com todos os outros livros. Abraão, não tem um Apocalipse, mas alguém vai escolher Abraão para ser a figura central. Moisés, Esdras, Paulo também, Pedro também, não foi eles que escreveram, mas alguém vai escolher Pedro e Paulo. Então, isso é algo que vai ser muito comum. Só que quando a gente chega em João, a gente vai ver que João é ele mesmo que se torna a personagem que vai ter as visões. Então, isso é algo que já vai se diferenciar e que vai também atestar para a própria confiabilidade do próprio Apocalipse. Além disso, esses heróis, ou essas figuras que vão ser escolhidas, elas vão sempre Antiguidade. Eles são apócrifos. Isso. E por que eles faziam isso? Não. Não. Enoque é um livro interessante porque é um dos livros que a gente tem disponível hoje. Eu estava até lendo ele. Ele é legal para eu porque é muito viagem. É cheio de uns negócios estranhos. Mas o que a gente vai encontrar nesses livros? E por que eles são importantes? Assim, escolhe personagens da história. Lembra que o contexto é de um povo que está sob opressão, sendo subjugados? O Apocalipse, a literatura apocalíptica, geralmente eles vão olhar para a história dentro de um prisma cósmico, no qual a história
todos aqueles conflitos que estão acontecendo vai ser explicados dentro de uma perspectiva espiritual e cósmica. Deus está operando e Ele está conduzindo a história para o seu desfecho. Eles vão interpretar a história. E quando eles pegam alguém do passado, não. Quando eles pegam alguém do passado, é justamente porque eles vão pegar alguém do passado para começar a revisar a história dentro de um prisma apocalíptico. E Enoque é uma figura importante, justamente porque é uma figura misteriosa e que, dentro da tradição judaica, ela tem uma importância porque ser o primeiro a ser, vamos dizer assim, ser arrebatado, ou ser andar com Deus. E pegam essa figura para recontar a história dentro de uma visão cósmica, de que Deus está conduzindo a história. Porque o foco da literatura apocalíptica é trazer essa ideia de que Deus, no final das contas, vai libertar a gente. Isso. É tanto que a gente poderia até chamar de literatura de resistência, porque nasce dentro de um contexto. Tinha. Só que aí a gente vai entrar em um tema que é sobre o desenvolvimento das escrituras, que aí vai fugir muito do tema. Mas o que é importante? Esses livros não são livros que vão surgir com o foco de conduzir o povo espiritualmente, vamos dizer assim. Mas uma literatura que se desenvolve naturalmente como resposta ao que eles estão vivendo. Então, é uma literatura que é vista para exortar, trazer conforto, mas não necessariamente faz parte do cânon bíblico. Quando a gente chega no Novo Testamento e a gente estuda os textos que Jesus está utilizando, os apóstolos estão utilizando, a gente vai ver que eles vão usar algumas versões em grega, partes dela vai ser a Septuaginta, e eles não vão citar nenhum desses textos. Não fazia parte do cânon hebraico, não fazia parte do cânon do período de Jesus. Então, nunca foi reconhecido como sagrado. Mas é um tipo de literatura que nasce naturalmente em contextos de convulsão social. É a mesma coisa nos dias de hoje. A gente tem um monte de literatura que nasce de forma natural. Não é que é algo que pensou, vamos desenvolver um tipo de literatura. Mas é algo que nasce naturalmente, como acontece com a história humana. E isso vai acontecer. E eles pegam essas figuras históricas do passado justamente porque eles têm o objetivo de começar lá do início e fazer uma revisão histórica. No livro de Enoque, a história do livro de Enoque começa como? Explicando como é que os anjos desceram à terra e tiveram relações com as filhas dos homens e esses anjos então foram condenados por Deus. O livro de Enoque vai tratar sobre isso. E vai falar, e aí entra num monte de negócio sem pé nem cabeça, que nós vamos encontrar em um filme, que é um filme que todo mundo odiou, Noé. Lembra do filme de Noé? O filme de Noé foi baseado em Enoque. Não tem os anjos na terra? E a gente vai ver essa explicação. Pensa, eles estão revisando a história. Não é verdadeiro. Mas esse é o objetivo, faz um revisionismo histórico dentro dessa perspectiva cósmica. Era o povo judaico, é o povo da aliança. Quando a gente é porque a gente tem uma ideia de falar povo de Deus como todo mundo é piedoso, é a igreja. Não, é o povo judeu, o povo da aliança. Independente se era crente ou não crente, mas é o povo da aliança. Isso vai se desenvolver. Além disso, e o livro de Enoque vai tratar também do dilúvio. Mas o que a gente vê é justamente isso. Por isso que pega alguém do passado, para poder fazer essa revisão, ok? Alguma dúvida até aqui? Não? Então vamos prosseguir. Principalmente, então, o livro, no ponto 3 aqui, ele vai ser composto de visões e uma linguagem altamente simbólica. Isso que a gente vai ver. E ele tem uma visão pessimista da história, porque a história ela está caminhando sempre sempre está numa condição de opressão e com a esperança de que a história vai culminar em uma libertação por causa que Deus vai colocar um ponto final. E também a intenção sempre vai ser uma intenção de encorajar, de trazer conforto, porque no final de tudo Deus vai colocar um ponto final. E na literatura apocalíptica judaica antes de Cristo, a gente vai ver essa esperança messiânica. A esperança de que quando vir o ponto final da história vai ser com o Messias.
Então a gente tem muito disso. Agora, quando a gente fala de Apocalipse, Apocalipse e profecia são a mesma coisa? A gente vê profecia no livro do Apocalipse de João? Vemos? Pode falar, gente. A gente tem que deixar essa aula dinâmica. Eu gosto de aula dinâmica. A gente encontra profecias em Apocalipse. Só que, quando a gente chegar em Apocalipse, a gente vai ver que Apocalipse ele é uma literatura apocalíptica também. Só que ele não é só Apocalipse. Ele vai ter outros 2 gêneros literários no qual ele vai ser estruturado. Vamos lá no verso 1 até o verso 4 de Apocalipse, que é o que os irmãos leram comigo. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, que ele enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Até aqui a gente vai ver que o Apocalipse ele vai introduzir o tema, mas a partir daqui a gente já vai conseguir identificar que o Apocalipse de João ele vai ser tanto um texto apocalíptico, uma literatura apocalíptica, mas ele também vai ser profecia e ele vai ser epístola, carta. Vejam, revelação de Jesus Cristo, Apocalipse de Jesus Cristo. Aqui, João já identifica como Apocalipse, como um texto apocalíptico. Só que ele não para por aí. Lá no verso 3, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia. Também vai identificar como um texto profético. E, a partir do verso 4, a gente vai ver, então, uma introdução em forma de carta. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, o remetente, o seu destinatário. Então, a gente vai ver que o Apocalipse ele vai ser 3 gêneros literários em um texto só. Tanto que a gente vai classificar Apocalipse de João como um livro apocalíptico profético, que foi escrito em forma epistolar. É isso que a gente classifica o Apocalipse de João, um texto apocalíptico profético escrito em forma epistolar, justamente porque ele é escrito como se fosse uma carta direcionada às 7 igrejas. Do capítulo 1 até o 2 e o 3, a gente vai ver aqui 7 cartas direcionadas às 7 igrejas da Ásia Menor, não é verdade? A gente tem essas cartas sendo direcionadas. Do capítulo 1 até o capítulo 3 do Apocalipse, são cartas. É o gênero literário carta, é epístola. É escrito como se fosse epístolas. Só que essas cartas elas não estão separadas do todo. Elas meio que formam a introdução das visões e revelações que vão acontecer a partir do capítulo 4. As cartas servem como introdução do livro. E por que a gente entende isso? O Apocalipse foi escrito para quem? Foi escrito para a gente? Ou foi escrito para as igrejas da Ásia Menor? Quem foram os destinatários deste livro? As 7 igrejas da Ásia Menor. É escrito para a igreja de maneira geral? O Apocalipse também foi escrito para nós. Só que os primeiros destinatários, João está escrevendo para quem? As 7 igrejas da Ásia Menor. Então, as cartas, elas servem justamente como introdução, porque é as cartas que vão moldar ou definir o teor do que vai ser dito. O que a gente encontra nessas cartas?
a gente vai encontrar uma estrutura, não é verdade? O destinatário, o remetente, João vai escrever, então, as igrejas, vai escrever a igreja de Éfeso, a igreja de Pérgamo, a igreja de Esmirna, e essa carta vai ser o próprio Senhor Jesus que estará falando, e ele vai mostrar o quê? As virtudes daquela igreja e os erros daquela igreja. Eu tenho, porém, isso contra você. E ele vai terminar com uma promessa àquelas igrejas. E o que a gente conta em cada uma dessas igrejas? Problemas de doutrina, não é verdade? Problemas éticos. A gente vai ver a questão também da perseguição presente em algumas dessas igrejas. E cada uma dessas cartas, Jesus ele vai terminar com uma promessa. A gente tem a promessa de quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. E a gente vai ver também, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Vai ter várias promessas. Por quê? Aqui a gente tem, a primeira coisa, é que nestas cartas a gente vê que um contexto que João está escrevendo, o Apocalipse, é um contexto de uma igreja que já está passando por perseguição, hostilidade. Mas não apenas isso, é uma igreja que também está já sofrendo com problemas morais, doutrinários. O contexto do Apocalipse de João, a gente já encontra nos primeiros versos, quando João ele vai dizer, lá no verso 9, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseguição. Em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. João vai escrever dentro de um contexto no qual ele está em exílio, na ilha de Patmos, não é verdade? Que período histórico isso está acontecendo? No período, mais ou menos, do reinado de Domiciano, entre os anos 80 e 90 depois de Cristo. É o período no qual a igreja já está sofrendo com perseguição por parte do império. A primeira perseguição por parte do Império Romano aconteceu com Nero no período do ano 60 em diante, não é verdade? Teve o fogo, Roma sofreu um grande incêndio no ano 64, mais ou menos, e isso desencadeou a perseguição contra os cristãos. E Domiciano vai ser um dos primeiros que vai fazer uma perseguição de maneira mais sistemática, de forma provincial, mais sistemática. Então a igreja ela está sofrendo pela perseguição do Estado. E também já está sofrendo com as próprias heresias, falsas doutrinas que estão assolando a igreja. Quando João escreve e se direciona para essas 7 igrejas na Ásia Menor, é por causa desse contexto de luta, não é verdade? E o foco do Apocalipse de João é justamente isso, confortar e incentivar a igreja. Jesus, quando ele está falando, eu tenho isso contra ti, e chama ao arrependimento, ele emenda no final com uma promessa. E essas promessas, se vocês pegarem o texto, cada uma dessas promessas, elas vão ter um paralelo com o Apocalipse 20. Quando a gente tem a Nova Jerusalém, a consumação, a gente vai ver que todas essas promessas vão ser encontradas de novo em Apocalipse com a Nova Jerusalém, como um cumprimento daquilo que Cristo prometeu. Então, é interessante que o foco do Apocalipse é trazer incentivo a uma igreja que está sofrendo com perseguição, que está sofrendo com a questão das falsas doutrinas e com a questão moral. E tem o objetivo de incentivar a igreja a se manter fiel nesse tempo de dificuldade. Então, o Apocalipse é primeiramente escrito a essas igrejas. E por isso que esses 3 primeiros capítulos servem como introdução. E por isso que é também profecia. Eu não falei que o Apocalipse ele também é profecia, porque a profecia tem... Qual é o objetivo da profecia? Não é falar sobre o futuro. Isso é profetada. A gente tem que aprender dessa forma para a gente não cair nos erros. Profecia é Deus utiliza dos seus servos para falar ao seu povo. E geralmente as profecias tinham um aspecto de exortação, chamar aquele povo que estava caminhando errado ao arrependimento, senão ia vir o juízo sobre eles, senão Deus ia julgar eles. Isso a gente vê, esse é o ministério profético do Antigo Testamento.
os profetas sendo porta-vozes. Aqui, a gente vê a mesma coisa com João. Quando João escreve as cartas, ele não está falando as palavras dele, é o próprio Jesus que está falando. E ele está escrevendo essas cartas. E chamando a igreja a olhar para si mesmo, conservar a sua fé, se manter firme. É a cartas, que podemos chamar de cartas com esse teu profético. Isso a gente vai encontrar em todo o livro, este chamamento a se manter firme, e não apenas dizendo sobre o fim. Por isso que é profético, ok? Além disso, quando a gente fala de profecia, e isso a gente tem que separar entre a profecia do Antigo Testamento e o Apocalipse, é porque, percebe que nos livros proféticos, o foco não é sempre o povo de Israel está em idolatria, abandonou o seu Deus, e os profetas chamam ao arrependimento. O foco é o quê? O tempo presente. Fala sobre o que Deus vai fazer, mas sempre com um foco no vocês têm que se arrepender. O Apocalipse, ele vai ter esse aspecto, o Apocalipse de João, mas ele também vai falar sobre agora o que Deus vai fazer no fim. Isso é o que diferencia um Apocalipse de um texto somente profético do Antigo Testamento. É por isso que Daniel, Zacarias, Daniel, esqueci, meu Deus, já deu até branco do profeta. Ezequiel, eles têm esse ponto, eles são apocalípticos, porque eles vão ter visões também sobre o fim, apontando mais para um tempo muito mais distante. E quando a gente também fala de Apocalipse, a gente tem que separar Apocalipse de escatologia, que é um erro que muita gente faz também. Apocalipse e escatologia não são a mesma coisa. Escatologia é uma parte dos estudos dogmáticos, da doutrina, da teologia sistemática, no qual estuda sobre o fim. Quando a gente faz escatologia, é o estudo sobre o escatom. Escatom tem um sentido de último, de fim. Escatom, que veio aí, de escatom, que veio então o nome da disciplina, escatologia. E se preocupa com o desfecho da história. Apocalipse, ele vai tratar de temas escatológicos, que é sobre o fim, mas ele vai tratar de temas também presentes, atuais, ok? Então a gente tem que não confunda a escatologia com o Apocalipse. Escatologia é uma parte da doutrina que vai falar, que estuda sobre o fim, mas não é Apocalipse. Apocalipse já é o gênero literário que vai ter elementos de escatologia, que é o que nesse slide aqui eu coloquei. Eu peço que os irmãos abram em Jeremias 25:11 e possam ler para mim, por favor. Outros abram em Atos 21:10, por favor. Jeremias. O Apocalipse? Sim, ele é escatológico, mas ele não é somente escatológico, ok? Esse é o ponto. Escatologia é quando se estuda sobre só a consumação dos tempos. O Apocalipse, ele vai ter esse ponto, mas ele não é só isso. Então, ele não é somente escatologia. Alguém pode abrir Jeremias 25:11 e outro Atos 21:10-11, por favor? Ok. Quem abriu em Atos 21:10-11, por favor? O que a gente vê nesses dois textos? Profecias. E essas profecias, elas vão estar tratando de vários temas. O primeiro vai tratar sobre o destino da nação. O segundo é o profeta Ágabo, que está falando sobre o apóstolo Paulo. As profecias, elas tratam tanto de coisas futuras, mas não é exatamente o fim, mas coisas mais futuras, como coisas mais presentes. O profeta Ágabo, ele vai falar sobre o destino de Paulo, é algo muito mais presente. Isso a gente encontra nas profecias. A escatologia, escatom, vai tratar somente do fim. Veja, Isaías 2:2, por favor. Alguém abre Isaías 2:2.
Aqui a gente encontra escatom. Essa palavra escatom é os últimos dias. Então percebe que o escatom vai trabalhar isso. O que a gente vai encontrar no livro de João, Apocalipse de João? Escatologia e profecia. Vai tratar também do final, mas também de coisas mais presentes, como a gente vê a questão das cartas para a igreja. Além disso, quando a gente fala de Apocalipse, a gente pode identificar os gêneros literários que a gente já falou, e também, eu vou por essa parte, que eu posso tratar no final, a gente também vai encontrar, estou doido aqui, que o livro ele é altamente simbólico. O que é um símbolo? O símbolo é um signo, né, chamamos de signo, que aponta para uma outra coisa. Tem o seu referente em outro lugar, não é verdade? Aponta para outra coisa. O Apocalipse ele vai ser cheio de símbolos que apontam para outra coisa, que tem significados que apontam para outra coisa. Quais são os símbolos que nós encontramos no Apocalipse? O dragão é um símbolo ou o dragão é um dragão de verdade? Pixeudos é um símbolo. Quando a gente encontra o cordeiro que estava, quando João vê a imagem do cordeiro aparecendo no trono entronizado, como se estivesse morto, e ele é o único digno de abrir os selos. O cordeiro é Jesus Cristo. O cordeiro é um símbolo. O cordeiro não é o cordeiro de fato. É o Cristo, que é o cordeiro pascal. Então a gente vai ver que há vários símbolos. Só que esse é o ponto que todo mundo erra quando não estuda o Apocalipse. É não entender como interpretar os símbolos. E isso tem que ficar muito claro na nossa mente. Os símbolos, eles não estão ali por acaso. Os símbolos, quando eles foram colocados ali, João se utilizou desses símbolos, são símbolos que ele colocou, porque ele sabia que aquelas igrejas, aquele povo entenderia. Esse é o primeiro ponto. E esses símbolos, você não vai interpretar eles de maneira assim, vou adivinhar aqui, eu vou interpretar esse símbolo de acordo com o que eu acho. Mas esses símbolos sempre vão ter alguns paralelos com outra parte dos textos do Antigo Testamento. A gente identifica um significado de um símbolo justamente pelos seus paralelos nos outros textos. O cordeiro, ele é o próprio Cristo, por quê? A gente vê o símbolo do cordeiro em toda a tradição judaica, desde o cordeiro pascal, em Êxodo, e até o cordeiro, quando a gente vê a questão da imagem de cordeiro no Novo Testamento. Então, isso já está bem fixo. E é assim que a gente vai conseguir identificar uns símbolos. Então, como é que a gente deve interpretar o Apocalipse? Primeiro, ele deve ser lido à luz de toda a Escritura. Esse é um primeiro erro que a gente comete quando a gente quer interpretar o Apocalipse. Eu queria ler a Bíblia toda, e eu vou começar com o Apocalipse, sem ter passado por Gênesis em diante. Se isso acontecer, e eu já vi muitas pessoas fazendo isso de fato, não vai entender o Apocalipse. Porque o Apocalipse ele vai se utilizar de tudo que já foi tido desde Gênesis para compor essas visões. Todos os símbolos que João vai utilizar vão estar presentes nos profetas. Vai estar presente em Daniel, a besta que sai do mar, a besta que sai da terra, é uma reutilização dos próprios símbolos de Daniel. As esferas que Daniel vê, só que separadamente, a gente vai ver João também vendo, só que todas juntas na forma das bestas. É o mesmo símbolo sendo reutilizado ou ressignificado. Da mesma forma, a gente vê a própria Jerusalém celestial que aparece em Apocalipse 20, ela não está ali por acaso. Ela tem uma importância com a Jerusalém terrena e o seu contexto no Antigo Testamento. Então, tem que ler a Bíblia inteira para entender um Apocalipse. Porque você vai interpretar considerando toda as Escrituras. Toda ela. O segundo ponto é que ela deve ser interpretada às suas circunstâncias históricas. Nem todos os símbolos, eles estão claros para a gente. Alguns símbolos, eles não são muito claros. Quando a gente vai lá na identificação de Satanás. O que a gente encontra na identificação do dragão? João ele vai dizer que dragão é a antiga
serpente chamado diabo, não é verdade? O que é isso aqui? João está interpretando o símbolo. O dragão é a antiga serpente chamada diabo, diabolos. Diabolos a gente vê encontrado no Novo Testamento. A antiga serpente, ele está remetendo lá ao Gênesis. Agora, se você não entende isso, se você nem leu Gênesis, nem sabe o que a gente nem leu o Novo Testamento, não vai entender. E ao mesmo tempo que ele interpreta e e liga ao início, é ele que está dando a interpretação. Não é a gente que vai adivinhar o que é o dragão. João que disse. É um símbolo claro porque já foi interpretado. Mas existem outros símbolos que não são claros, como o 144, não está muito claro. Os 144 mil selados. Ou o mar que, quando a gente, na nova Jerusalém celestial, a gente tem a Jerusalém que desce do céu, e João fala que não existe mais mar. Por que ele fala isso? O que é a importância do mar na Nova Jerusalém? Por que não existe mais mar? Então, na nova criação não vai ter mais, a gente nem vai poder dar aqueles nado legal? Não é isso, tem um significado. E qual é? O mar, ele tinha, no contexto do Antigo Oriente, ele tinha uma ideia de caos. Porque os mares, naquele período, eles não eram, como hoje, conhecidos, navegados na sua totalidade. Então, ele tinha uma ideia de caos, de desordem, onde habitavam as criaturas que eram temíveis. E quando fala que não vai ter mais mar, é porque na nova ordem criada, não haverá mais o caos. Não haverá mais a presença do mal. Então, é um significado, é um símbolo que você só consegue entender com um contexto histórico, ok? Além disso, quando nós interpretamos o Apocalipse, ele deve ser lido também considerando, deve ser lido tanto com vistas na elucidação do presente, como com o propósito de revelar acontecimentos futuros. E aqui a gente tem que identificar o que João está falando a respeito do destino da igreja. Isso é muito claro. Cristo, ele vai vencer, e a igreja vai ser vitoriosa com Cristo. Isso é a mensagem central. Cristo como aquele que vai vencer. Caminhando para o final, além disso, quando nós interpretamos o Apocalipse, nós devemos encontrar nele não um relato linear. Não dá para ler o Apocalipse de maneira cronológica, mas vários símbolos que vão ser repetidos. Então, devemos interpretar o texto como vários símbolos que vão ser repetidos ao longo do texto, e não de maneira linear, como uma historinha. Não é desta forma, porque a gente vai ter dificuldades. Isso é a forma como a gente interpreta o texto. Eu pulei um monte de coisa, porque o nosso tempo aqui, ele não dá para a gente tratar de tudo. Mas eu queria aproveitar esses últimos minutos para os irmãos terem alguma dúvida. Se tiver dúvida, a gente responde. É um texto que vai ser escrito de forma narrativa, só que ele não é linear, que começa e vai indo até o final. Eles são ciclos. A gente tem os ciclos dos selos, os ciclos das trombetas. Os ciclos é uma narrativa que ela vai repetir certos temas. Então, quando a gente pega o ciclo dos selos, os 7 selos, para que a gente entenda, uma narrativa não é necessariamente uma história que está sendo contada, mas uma narrativa é uma história que está sendo contada, mas essa narrativa não tem uma necessidade de ser, na verdade, linear. Começou lá no início e ela vai desfechar em um final, assim. Uma narrativa, ela pode ser em círculos. Ela pode voltar para o começo várias vezes ao longo dela. Uma narrativa pode ser, se a gente vê textos narrativos sendo escritos assim, no qual, no meio da história, volta lá para o começo. O Apocalipse, ele vai ser uma narrativa porque ele vai contar um monte de coisas que vai estar acontecendo. Vai ter personagens, vai ter tempo, vai ter espaço. Mas ele é em ciclos. Ele não vai começar com os selos, as trombetas, de maneira, e cada uma coisa vai ser causa e efeito.
vai falar sobre os 7 selos. Quando chegar nas trombetas, a gente vai ver que vai ter muita semelhança com os selos. Vai estar contando a mesma coisa, só que com outra perspectiva. É uma narrativa, só que está repetindo. Quando a gente chega nos flagelos, a mesma coisa. Está repetindo certas coisas, está contando a mesma coisa, só que dentro de outra perspectiva. Então, é ciclos. Então, não é linear. Isso é uma das coisas que a gente... E é por isso que entra na questão de aquele ponto, o que é amilenismo, o que é dispensacionalismo. Tem gente que fala que os 1000 anos é literal, porque depende da forma como você está lendo. Muitos interpretam de forma linear e vai entender os 1000 anos como literais, não é verdade? Então, o Apocalipse ele não é linear, ele é ciclos que se repetem e que trazem acrescentam novas informações, mas repetindo. Então, conta sobre a história toda do povo de Deus. E vai repetir essa história toda do povo de Deus dentro de uma perspectiva. Quando falar sobre o dragão que persegue a mulher, a história do povo de Deus, vai repetir. Então, é ciclos. Ficou claro? Mas... Sim, o Apocalipse ele não é linear, ele vai ter esses elementos narrativos, mas ele é Apocalipse, profecia, ele é apocalíptico, profecia e epístola. Então, ele vai ter elementos da profecia, o uso das metáforas, o uso dos símbolos, ele vai ter elementos, ele vai ter partes que estão, a sua estrutura é uma estrutura de poesia hebraica, onde a gente tem um quiasmo. Então, ele vai utilizar de vários elementos, ok? Podemos encerrar? Alguma dúvida até aqui? Esse aqui é um tema difícil, porque Apocalipse é um dos mais complexos que tem. A gente só está tentando dar um panorama geral para que a gente possa compreender o que é o gênero literário. Mas então vamos encerrar essa aula, eu passo a palavra para a nossa irmã Vânia, e depois eu vou ter que trazer aulas que sejam só sobre escatologia. Essas aulas, irmãos, elas são aulas de um curso de AGS, um curso de teologia. Por isso que é difícil para nós. Então, são